Olá, minha gente! Mais um Tudo é Bavi chegando aqui no Bar Futebol Clube. Pedro Santos, como vai? Você trocou de camisa, né, velho? É, com o mesmo desodorante. Pois é. Interessante para a gente poder resenhar com você que está aí do outro lado, tá? Então deixe seu like, se inscreva, comente, compartilhe, conte suas histórias com relação a esses jogadores, porque esses são os heróis improváveis, ou seja, aqueles atletas que em determinado momento ou determinado jogo brilharam e ninguém esperava por isso. E ninguém esperava. E isso é tão... Mas é muito bacana, porque de fato, pode ser para decidir um título, pode ser para decidir um clássico, pode ser para evitar um rebaixamento. O fato é... Pode ter sido apenas um gol em um jogo específico que valeu apenas 3 pontos, porém... É aquela pessoa que você jamais botaria ficha. Exato. De que ia resolver pro seu time do coração e de repente, eis que surge a figura e coloca o nomezinho dela na história, se não na história e achar exagero, pelo menos aqui, nessa gloriosa lista do Top 11, um confronto de heróis improváveis envolvendo Bahia e Vitória, Pedro Santos. Começando pelo tricolor Cássio Cardoso, um cara que, do mesmo jeito que apareceu, fez a parte dele e desapareceu. Rapaz, estamos falando de um goleiro campeão do Nordeste, ninguém dava nada quando chegou, inclusive sobre dar nada, tem aqui um Tudo é Bavi, né? Clique aqui nesse link, ó. Não é isso, Matheus? Ninguém dava nada. Que ninguém dava nada. E você vai poder assistir esse Tudo é Bavi. Mas hoje, estamos falando de um goleiro que ninguém dava nada também. Chegou no tricolor, não ficou muito tempo, mas garantiu o título mais relevante dos últimos anos do Bahia. Estamos em 2025. A Copa do Nordeste 2021. É o goleiro Matheus Teixeira, que está aí aparecendo bonitão com os seus troféus, né? Craque do jogo, craque da rodada e a orelhuda do Bahia conquistada no Castelão em Fortaleza contra o Ceará. Então tá aí, Matheus Teixeira, um herói improvável com nomezinho escrito na história do Bahia. Por falar em nome na história, a gente tem o goleiro do Vitória. Olha Campeonato Baiano de 2016. Aí foi surpresa mesmo. Surpresa porque ninguém conhecia ele. Apenas 18 anos. Os demais goleiros do Vitória machucaram. E esse que na final do Campeonato Baiano, meu filho, vista a tua roupa verde de sapo e dê os seus pulos. E ele não só deu seus pulos, como pulou, agarrou, se jogou no chão, provocou torcida, fez de tudo. Falando do goleiro Kaique, que a partir daquele momento se transformou num baita de um goleiro para a torcida do Vitória, porque graças às suas defesas o Vitória conquistou o título baiano. Se imaginava que ele poderia ter uma carreira absurda, o Benfica demonstrou interesse nele, o Vitória acabou segurando ele por mais um tempo. Ele depois entrou num período aí em baixa, foi jogar nas divisões... O próprio Vitória estava num momento difícil. Nas divisões inferiores, né, dos Estados Unidos, não foi nem na Major League Soccer, foi jogar nas ligas inferiores. De repente, esse que aparece novamente no Ipiranga de Erechim, pegando pênalti em semifinal de Campeonato Gaúcho. Isso lhe rendeu a transferência para o Grêmio, onde ele voltou a aparecer no cenário nacional. Hoje, ele já não está nem mais no Grêmio, porque Kaique parece que vive a vida dele nessa montanha russa. Mas em 2016, na final do Baiano, Cássio, pegou demais. Pegou demais e ele já tinha pegado bastante, Pedro, no primeiro Bavi do ano, na Fonte Nova, um 2x0 que o Vitória deu, que ele também surpreendeu. Quem é esse cara, velho? Fechou, Vitória 2x0. Vai pra final, Kaique de novo convocado, Kaique de novo decidindo. Kaique e os árbitros do Rio de Janeiro, mas do Rio Grande do Sul, mas Kaique merece a Não, merece. Ele hoje, gente, tá no Criciúma. Kaique, ele já esteve aqui no Bar Futebol Clube, viu? Já. O Gato Negro. Isso. O bicho é alto, velho. E pra Cássio dizer isso é porque é alto. É alto. Vamos agora pra lateral direita. É um improviso, mas... Nem sempre improviso, porque ele jogou assim as no últimas Bahia. partidas dele no Bahia pela Série A de 23 tiveram ele nessa condição, mas o dia que ele conquistou os corações tricolores foi a estreia da Série B e não a Série A. Foi em 2022, Bahia e Cruzeiro, o Bahia empatando o jogo contra o favorito, que acabaria campeão, Cruzeiro, na largada da Série B. O cara entrou no segundo tempo, Pedro Santos, e meteu 2 gols. E ganhou na graça da galera, porque cabelo invocado, dancinha, irreverência, se doava em campo. Estamos falando de Vitor Jacaré, que chegou como atacante no Bahia, mas foi utilizado muitas vezes também como lateral direito. Eu aproveitei dessa referência histórica dele como lateral direito para escalá-lo aqui na ala. Jogador que ganhou o carinho do torcedor do Bahia, né?
Com outros gols também, inclusive teve um gol contra o Sport maravilhoso de fora da área, perna esquerda, um jogo que eu tava lá comentando, no chute, não, meu filho, ele chutou e fez o gol. Vitor Jacaré, destaque do Bahia na estreia contra o Cruzeiro, um confronto que foi importante pro Bahia, né, mudar aquela chave de 2022, estava dramático aquele ano, mas o Bahia estreou vencendo um adversário poderosíssimo da Série B, dentro de casa, e o herói foi Vitor Jacaré. Bom, esse cara era volante, era lateral, era volante. Eu sei que em 99 ele jogou muita bola, ele já participou de algumas seleções aqui do nosso Top 11 e do nosso Tudo é Bavi também. Eu tô falando, Cássio, desse cara aqui, que é baiano no nome. O nome dele é Demerval, tá? E a gente não consegue achar uma bendita foto dele com a camisa do Vitória. Rapaz, é mesmo. Já, não há quem ache no Google inteiro. Mas eu tô se você aqui, achar, avise onde, bote o link aí. Isso, ou então mande pro nosso WhatsApp 719-8277-4545, tá bom? Seguinte, eu tô falando de baiano, gente, porque em 99 o Vitória tinha um timaço e naqueles playoffs contra o Vasco, o Vitória venceu um jogo por 5-4, empatou outro em 2-2 e no 1-1, que acabou fazendo com que o Vitória chegasse de fato à semifinal da competição daquele ano, do Brasileirão daquele ano, o Vitória tava perdendo pro Vasco por 1-0. Eis que Giancarlo, que nunca tinha feito nada que prestasse no Vitória, sofreu uma falta na entrada da área. Só que ele tinha sido do Palmeiras, né? É, um galeguinho. E aí, rapaz, baiano, na entrada da área, com a precisão de quem sabia bater bem demais na bola, consegue fazer um belíssimo gol de falta em Carlos Germano para garantir o empate ao Vitória e avançar de fase para as semifinais do Campeonato Brasileiro daquele ano. Então, uma falta, o Vitória naquele ano tinha, por exemplo, o Fernando, Sim. que era um exímio cobrador de falta. Do lado onde a falta aconteceu, era para um canhoto. Ele foi lá, de perna direita, no canto do goleiro Carlos Germano, consegue fazer um belo gol para poder dar esse empate tão importante. Tirar aquele Vasco ali, rapaz, não era fácil. Não era brincadeira, não. Vasco campeão de Libertadores, Vasco que tinha sido campeão brasileiro em 97, campeão de Libertadores em 98. Seria finalista no Mundial de Clubes em 2000, né, contra o Corinthians. Realmente um grande feito do Vitória. Ó, zagueiro do Bahia, que chegou sem muito alarde e participou de uma das semifinais mais dramáticas da história do tricolor. Bahia tinha 10 anos sem conquistar o campeonato estadual, montou um time forte em 2012, né, com um ataque muito positivo, comandado pelo Paulo Roberto Falcão. Chegou a ser o melhor ataque do Brasil. Foi, tinha Souza, Gabriel, os caras jogando ali, Magno, os caras jogando com muita desenvoltura. E aí, na semifinal, rapaz, do campeonato, o Bahia estava empatando em 0-0 com o Vitória da Conquista em casa, o resultado que eliminaria o Bahia da decisão. O Maurício Pantera, Pedro Santos, pegou uma bola na cara do gol, chutou, bateu na trave, voltou pra ele aos 35 do segundo tempo, ele chutou pra fora, conseguiu, com o Lomba girando em torno do próprio eixo, assim, ó, sem saber onde tava a bola. Verdade. E aí... Lomba procura aquela bola até hoje. Não fez o gol, e o Rafael Donato, herói, improvável, subiu de cabeça, deu uma cabeçada fraca. O que já não era difícil. Ele já tinha feito alguns gols, mas veja, o Bahia tava tentando, pressionando, e foi uma bola jogada na área, ele cabeceia, a bola vai devagarzinho, assim, passando por todo mundo, entra no cantinho do Iguaçu. E é engraçado que Rafael 1-0. Donato, ele ficou mais conhecido pelos seus gols e pelo seu poder aéreo do que propriamente por ser um bom zagueiro. Foi, exatamente, né? E ele tá até em atividade ainda, mas no Bahia, em 2012, Rafael Donato também já jogou Cruzeiro, Vila Nova, rodou o Brasil. Tava no Novo Horizontino. Tava no Novo Horizontino. É um herói, sim, do Bahia, botou o Bahia na final do Campeonato Baiano e o Bahia terminaria o jejum com 2 empates com Vitória. Naquela época, 2 empates em 180 minutos. Dava o título pra quem tinha a melhor campanha. E o Bahia conseguiu um 3-3 incrível em Pituaçu, quebrar o jejum de 10 anos sem título. E o Rafael Donato precisa ter a sua referência nisso, porque se não fosse ele, não tinha final. Bom, em 2005, o Vitória foi campeão baiano graças a 2 heróis improváveis, tá? Um deles já está sendo devidamente escalado na nossa seleção. É esse rapaz paraense que jogou de 2001 a 2005. Bonito por Vitória. dentro. Ah, uma pessoa fantástica, né, por dentro. E Marcelo Heleno, gente, ele disse em entrevista que René Simões falou que os jogadores teriam que comer grama para ganhar do Bahia e ser campeão em 2005, mesmo tendo Vitória a possibilidade dos 2 empates. Só que o Marcelo Heleno levou isso a sério. O Vitória teve Pedro, lateral direito, expulso. E estava perdendo por 1-0, gol de Viola na Fonte Nova. Eis que Marcelo Heleno é acionado na grande área, sobe de cabeça, testa e faz 1-1.
Só que essa história não vai terminar aqui, porque tem um segundo herói improvável desse jogo que vai estar nessa seleção também. Mas Marcelo Heleno é um herói improvável porque ele faz um gol. E esse gol da final de 2005 é a final icônica, onde ele, de fato, literalmente comeu a grama da Ele Fonte comemorou Nova. mordendo a grama. Carlos Magno faz o cruzamento e Marcelo Heleno consegue o empate. Na comemoração, ele se empolga e até come grama. Que loucura! E sai com E arranca com grama, tufo, vai né? com tufo, vai com adubo, terra, grama, tudo que tem É direito. cuspir terra até hoje. E aí, ele foi um desses heróis improváveis dessa final, que vai ter um capítulo 2 daqui a pouquinho, tá? Porque ele acaba fazendo esse gol, ele que não era, não tinha como feitio fazer gol, não era zagueiro artilheiro, nada do tipo, mas só pelo fato dele ter feito um gol de empate, numa final de Campeonato Baiano, num Bavi, o Vitória com um homem a menos, e ainda comer grama, não deixa de ser um herói improvável. É verdade. Deu razão. Não, faz não. Realmente... A tapa veio, né, Matheus? veio. A tapa veio. Coitado, Marcelo. Mas se você for pegar uma bola com ele, fica esperto. Viu? Deixa ele. Esse aqui, rapaz, tem uma história incrível. O ano era 2008. Quarto zagueiro do Bahia. Em 2008, o Bahia começou o campeonato baiano aplicando 2-0 no Vitória, no Barradão. Vocês estavam bem. Foi. Ele não fez gol nesse jogo, é quarto zagueiro. O Bahia não tinha mando de campo em Salvador, a Fonte Nova tinha sido Vocês demolida. estavam jogando em feira. Isso. Aí, primeiro Bavi em feira, 1-0 Bahia, gol dele. Aí, esse rapaz, gol do cara. Beleza, um cara que vem ali, deixa pela Série C, enfim. Exato. Bavi do Barradão, fase final, quadrangular final. É porque naquela época não tinha uma decisão. Era Bahia, Vitória, Vitória da Conquista e Itabuna. E Itabuna. E o primeiro Bavi foi no Barradão desse quadrangular final. O Bahia vence por 4-1. E esse cara faz 2 gols, um de cabeça e um de fora da área. Exato. E aí, todo mundo olhou e fez, esse cara é seleção, né? Porque o Bahia é isso, né? Rumo a Tóquio. 4-1 no Vitória, no Barradão. E aí, nesse dia, inclusive, Pedro Santos, eu saí pra comemorar o resultado. Afinal de contas, eu fui pro Manuel Barradão. Lógico. Justíssimo. E aí, comemorando, que eu encontro no Imbuí comendo água? Rogério Sodré. O autor dos 2 gols desse jogo, o autor do gol da vitória do Bahia lá em Feira de Santana, ao lado de Marconi, com a gloriosa frase, fique tranquilo, que lá em Feira a gente vai ganhar de novo. Ganhou? Não só ganhou, ou não só não ganhou, como tomou 3-0 e o 4-1, 1-1, que Marco Antônio fez no Barradão, acabou dando o título ao Decidiu Vitória o título. de campeão baiano em 2008. De qualquer forma, naquela época... Em feira venceu por 3-0 com um show de Marquinhos. Naquela época, e de Alessandro Matos. Naquela época, você dá 4-1 no Vitória, meu. Tô falando de 2008. Vitória já Já na primeira divisão. E Bahia Na Série segunda, B. sem estádio, e o Vitória na primeira divisão. Foi um negócio, um feito absurdo. E ganhar 3 Bavis seguidos do Vitória? Mais absurdo ainda. Então, Rogério, como autor de 3 gols, nessa sequência, virou um herói improvável do Bahia. Bom, eu vou falar de um cara aqui que a torcida do Vitória deve muito, porque é o cara que até hoje é o recordista de jogos com a camisa rubro-negra. E ele, além de ser um cara maravilhoso, viu? É mesmo. Já veio aqui no bar, é um amigo de Cássio, é meu amigo, o cara que trabalhou de tudo no Vitória, foi zagueiro do Vitória, foi gestor da base, gestor do profissional, assistente técnico, diretor de futebol, foi tudo. Tô falando de Flávio Ainda bem que ele não foi mesa, né, amor? Porque se fosse, você tinha pois batido nele. Tudo, ele foi tudo. Mas ó, essa camisa aqui do Vitória, inclusive, é uma das bonitas da história do clube, né? Quando a prefeitura fez aquela propaganda de 450 anos em Salvador, né? E o Vitória envergou esse uniforme bonito, bem bonito ali, de 99. 9. Só que eu tô falando de um zagueiro que fez um golaço pra o Vitória vencer o Vasco. O Vasco, que me desculpe os torcedores vascaínos, você sabe que quando o Vasco vê o Vitória, treme. E aí, meu irmão, o Flávio Tanajura fez um golaço da entrada da área em 95 e o Vitória venceu o Vasco por 1-0 naquele campeonato brasileiro. E o improvável não é só o fato dele ter sido o Pedro, herói com do 16 anos, não vai esquecer aquele jogo. Hã? Com 16 anos, 95, né? Jamais esquecer aquele jogo. Pois é. Ele, inclusive, na sua estreia, ele foi colocado para jogar com 16 anos e ele desmaiou em campo. O Flávio Tanajura. Eu falei, 16 era você que tinha, né? Em 95? É porque eu achei que tava falando de Flávio. Não, Flávio estreou no profissional com 16 anos. Foi lá atrás, foi no início da década de 90. Não, em 95 eu tinha 7 anos.
Tá esperando ele contar essa mentira. Mas prossiga com o Flávio. Ai. Grande Flávio, E também. aí Flávio pega num sem pulo. Meu irmão, lembra De disso. fora da área, um belo Barra gol. do Ana tinha aquela rede que era assim, ó. É, exatamente. E aí Duas Vitória barrigas. vence o Vasco por 1-0 com o gol dele, ou seja, um herói totalmente improvável. Boa, muito bem escolhido. Vamos agora para um lateral esquerdo do Bahia, que foi um herói recente. Mas, meu irmão, aquele herói, eu tenho certeza que você... Look for me, please. Come on, baby. Você que é torcedor do Bahia, se eu falar frete grátis, você vai saber o que eu tô dizendo. Você vai... E você, come on, baby. Se for torcedor do esporte, guarde a raiva, que isso é futebol e a resenha E faz parte. é no respeitinho, tá bom? É. O cara chegou numa transação que foi, assim, um negócio absolutamente Vem, não polêmico. vem, não vem, vai quando, vem quando. Faz proposta, não vai liberar, não vai não, é mentira dele, não sei, o cara arrebentando no Esporte Clube do Recife em 2023. O Bahia contratou. O contrato acabou e o Bahia contratou sem precisar pagar nada ao esporte. Ele chegou e o primeiro gol dele demorou. Mas quando saiu, meu irmão, Foi pra salvar um jogo. foi pra salvar o projeto. É. Porque Luciano Juba, e o torcedor do Bahia vai lembrar desse jogo, vai encher os olhos d'água, me pega um sem pulo de primeira no cruzamento que vem da direita contra o Atlético Mineiro, último lance do primeiro tempo, e bate pra fazer 2-1 pro Bahia naquele momento. Antes do intervalo, o jogo que terminaria 4-1 pro Bahia, mas muito condicionado pelo que foi esse gol de Juba, Claro. e que representaria a salvação do Bahia da segunda divisão ao final do Brasileirão 2023. Foi o último jogo, era a última rodada. Ok, o Fortaleza fez o trabalho dele contra o Santos, mas o Bahia tinha que vencer. E o Bahia venceu, então concorrente ao título, ainda sonhando, pequenininho, o Atlético Mineiro na Fonte Nova, não parecia provável. O Bahia deu 4-1 e o gol mais importante foi a chapada de esquerda de Juba dentro da área. O primeiro gol dele pelo Bahia, gol de herói. Ele que acabou de ser herói tem pouco tempo também. Não, né? ele Faz virou muitos agora, anos. botou E a agora, capa, meu irmão, já tá? foi. Aí... Seguinte, vamos pra lateral esquerda do Vitória, de um cara que é resenha, que é fantástico, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto em 2009 no Vitória, quando ele retorna ao Vitória. Porque ele teve a dura missão de substituir Esquerdinha, que Deus o tem em bom lugar, veio da América do Rio, foi bem pra caramba no Vitória, sai em 2002 para ser campeão de tudo no Cruzeiro, antes com a passagem apagada no Porto um ano antes. Depois ele chega ao Cruzeiro em 2002 e aí, meu amigo, no Cruzeiro ele é campeão de tudo. A tríplice coroa conquistada pelo Cruzeiro. E aí... Eu joga já no contei a Palmeiras. história dele no Cruzeiro, né? Já. Na sala. Exatamente. Nossa. E aí... A sala é uma boate, viu, gente? Joga no Palmeiras e depois em 2009 ele vem pro Vitória. E aí eu tô falando de Leandrinho, que no Vitória, em todas as suas passagens, fez 3 gols. Só que um deles foi no Bavi, na Fonte Nova, em 2001, que ele dá um drible da vaca no lateral direito impressionante, velho. e chega na linha de fundo, ao invés de cruzar, Olha aí, velho, que ideia da porra. bate pro gol. Chuta pro gol, velho, sem ângulo. Bate pro gol completamente sem ângulo. E aí, meu amigo, foi só alegria, porque o Vitória venceu o Bahia Vai perder pra quem, né? por 1-0 com o gol de Leandrinho. Jogava demais, né, Adriano? Só Absurdo. fez 3 gols no Vitória. Isso. 3 gols. E olha que jogou muito tempo no clube. E um deles quebra na Esse. guia. Ele era canhoto. Bom, aqui é o seguinte, esse cara, ele representou um folclore, aspas, contemporâneo, né? E foi um dos caras que mais comeu água na história do bar com a gente. Isso, exatamente. Vou E dizer que uma- abriu uma garrafa de 600 no dente. no dente. E ainda bem que não bebeu, porque ele disse, meu irmão, pare. É. A garrafa, mas na Copa ele bebeu. Esse cara, ele ficou conhecido muito pela forma, assim, aguerrida, que defendia as coisas do Bahia, veio da Você base, anti-vitória. por ser anti-Vitória. Aspas, eu tenho nojo do Vitória. É. Enfim, aí foi pra capa do jornal mesmo, né? Não tem jeito. E ele não tinha lá um primor de técnica. Mas tinha pulmão, tinha força, tinha um poder de marcação, que muita gente sacaneava até pelo nome dele. Isso. Mas ele começou no Bahia e começou bem. Não, ele começou muito bem, ele foi pro Flamengo depois. Exatamente. Só que aí, bicho, caiu no pé dele uma bola despretensiosa em um Bahia Inter. Ó, o Bahia pra ganhar do Internacional Já é difícil. é um Deus nos acuda. Nesse dia o Bahia ganhou do Internacional pelo Brasileiro, por 2-0. E esse cara pegou uma bola de fora da área, chutou, parecia pinball, bateu 1, 2, 3, 4, 5, morreu no fundo do gol. E esse gol de Feijão contra o Inter não foi qualquer gol. Não. Foi o gol 1000 do Bahia em Brasileiros, o que rendeu a ele todas as homenagens e essa bela camisa que ele recebe ao lado do que Deus o tenha, Fernando Schmidt, então presidente do Bahia na época. Então tá aí, Feijão, um herói improvável. Fernandão ainda fez o segundo gol do Bahia, mas é isso, o Bahia tinha Fernandão, tinha o Mas Alisson. o Fernandão fez o gol 1001. É, exatamente. O 1000 é de Feijão. O 1000 de Feijão. Então Feijão é herói do gol 1000 do Bahia em Brasileiros. Bom,
Eu não falei que em 2005 o Vitória teve 2 heróis improváveis? O primeiro foi Marcelo Heleno, que eu falei aqui no início desse vídeo. O Bahia vencia por 1-0, gol de Viola, já tinha tido Pedro expulso, né, lateral direito do Vitória, e Marcelo Heleno empatou e comeu grama. Aí Guaru, Ives, faz o 2-1. Saudade que eu tenho. 2-1 na Fonte Nova. Não. E eis que o Vitória, ainda evidentemente com um homem a menos, lutou. E de cabeça, o volante Xavier, que tá aqui, ó, com a camisa do Botafogo, isso eu não vi. Faz o gol de cabeça pra empatar e deixar tudo igual na Fonte Nova 2-2. Então o Vitória teve o primeiro gol marcado por Marcelo Heleno, o segundo gol marcado por Xavier e números finais. E esse resultado fez com que o Vitória levasse a vantagem do empate pro Barradão, empatasse em 0-0 no Barradão e se sagrasse campeão estadual em 2005. Então, o Vitória foi campeão em 2005 do Campeonato Baiano graças a 2 heróis improváveis. Marcelo Heleno come grama e Xavier, os dois que fizeram os 2 gols no empate em 2-2 na Fonte Nova. O Vitória jogava com um homem a menos aquela partida. O Botafogo que jogou na cidade do Senhor do Bonfim, mas é original de Salvador, né? O Botafogo Esporte Clube, eu digo porque meu avô, Sergismundo, papai de papai, ele era torcedor do Botafogo de Salvador, já uma torcida tradicional. Xavier, saudade que eu não sinto também. Aqui, O Vitória jogou bola. eu sei, o problema é esse, né? Na época eu era só torcedor. E evidentemente eu não queria o sucesso dele. Aqui, um cara que foi herói de título, quebrou o tabu. Lembra o Rafael Donato, zagueiro, que botou o Bahia na final? O cara que deu o título em um Bavi louco, com 3-3. Eu podia botar o Douglas como herói improvável, né? O Douglas, goleiro do Vitória. Você podia levar ele para seu apartamento. Porque, também, afinal de contas, o Douglas falhou no gol de Fael. Né? O primeiro Bavi foi 0-0. O Bahia jogava por empate em 180 minutos. Isso. Então, o jogo do Tuaçu, o Bahia podia jogar por empate. Neto Baiano, aquele bendito, faz 1-0 pro Vitória. Aí Fael, que faz gol em final pra caramba, né? Exato. Empatou com a colaboração do meu amigo Douglas, goleiro do Vitória. Aí depois o Bahia vira o jogo. Com Gabriel. E bate a falta do meio campo e Douglas também sai. Passa direto pela bola. É como se fosse um antimatéria. Ele sai, pega a bola, passa direto. Exato. E o Bahia faz 2-1. No segundo tempo, o Vitória vira o jogo de novo. Pra 3-2. 3-2, com um gol de Neto Baiano de pênalti. Teve um sacando cabeça. Foi Dinei, né? Cabeceia aquela bola no chão. Faz o terceiro. Bom, não vou lembrar. Vou lembrar aqui agora pra você. Dinei faz 3-2 e o drama tava posto. O Bahia não tinha 10 anos sem condições de ficar título. Tava indo pro 11º, mesmo com a vantagem. Botou 2-1. O Vitória virou em 2 minutos. E o Douglas ainda pegou uma bola incrível. Eis que uma falta jogada na área, o Douglas dá rebote. Quem chega, gente, pra fazer o 3-3? Foi mesmo. Quem chega pra Douglas fazer... falhou nos 3 gols. Quem chega pra botar o Bahia de novo como campeão baiano? Ele. Dionis. Que veio como contrapeso, tá? O Bahia queria contratar o Jair, do Bahia de Feira, e o João Neto. Aí o presidente do Bahia de Feira disse assim, ó, isso em 2011, o Bahia de Feira é campeão baiano, tá? Não, leva o Dionis junto que eu faço um negócio com você. Dionis, leva junto, pois é. Foi Dionis que fez o gol que deu o título ao Bahia no 3-3, fantástico. Esse jogo, quando o Dionis fez o gol, eu tava tão estressado, sim, que eu comemorei e voltei pra... Eu assisti o jogo em Pituaçu em pé, né? Naquela faixa do meio ali, que a galera fica em pé. E eu fui encostar na parede de novo, porque, velho, não acabou não. Calma, vai ter mais gol esse jogo. Foi Dinei. Pedro Quem que serviu Dinei e o atacante cabeceou com ele. Lembrando que Pedro Quem perde um gol incrível, faltando 2 minutos. Faltando 2 minutos, a bola sobra. A bola perereca assim na pequena área, a bola cai. Pedro Bico da pequena área. Dá uma pancada e a bola vai na mão de Lomba. Impressionante. Nem Lomba acredita que ele consegue encaixar aquela bola. Eu falei, vai vir agora a consequência de Raudinei, mas não veio. Graças a Deus. E o Bahia foi campeão baiano. E Dionis, hein? Quem diria? Aquele time cheio de atacantes, cheio de gols, foi salvo por um volante. Bom, vamos lá então, sequência do Tudo é Bahia aqui, com um cara que é gente boa da melhor qualidade, pude trabalhar com ele. Ricardo Guimarães adora. Né? E um abraço, Ricardo. E essa foto de Cleiton Domingues, com esse uniforme de 2010... essa aí é emblemática. É o uniforme que o Vitória utilizou em parceria com a Cavaleira. Isso. A Cavaleira. Cavaleira, tá certo. Fez para alguns times do Brasil. O cara confunde. Muitos times do Brasil que eram patrocinados pela Pênalti naquele ano. E esse uniforme foi da final da Copa do Nordeste de 2010. Que muita gente sacaneia, dizendo que era uma Copa do Nordeste que não foi importante, que ninguém deu muito valor. Mas graças a essa Copa do Nordeste de 2010, que teve que funcionar, que teve que existir, deu sequência à Copa do Nordeste como a gente conhece hoje. Aquela competição tinha que acontecer. O Vitória colocou um time reserva também, eram jogadores que não estavam sendo utilizados
do elenco principal que estava chegando às finais da Copa do Brasil, mas o Vitória levou a sério aquela competição. Eu lembro que o ABC chegou inclusive como favorito. Inclusive essa Copa do Nordeste, que o Vitória ganhou, foi a última vez que o Vitória chegou a uma final de Copa do Nordeste. Então é algo relevante. 2-1. Parabéns, Cássio. Obrigado! Obrigado. Parabéns, Foi 2-1. O que aumenta o peso do feito de Cleiton Domingues, que ele fez um, o ABC também fez um, ele resolveu fazer dois. Exatamente. Então, 2 gols dele. E essa foto é desse jogo, inclusive. O Vitória foi campeão com esse uniforme, nesse jogo. E Cleiton Domingues foi o grande herói. Se a camisa passar aí é legal. Você não vai gostar de um programa que vai acontecer, não. Vai vir um programa outro aí. Vai vir um maravilhoso sobre camisas. Aguarde. Tá ok. Vamos lá. Eu vou falar de um herói improvável agora, que o torcedor, quando souber de quem eu tô, né? Falando, ele vai dizer assim, você tá de sacanagem. Improvável? Esse cara improvável? Pois é, mas eu lembro muito bem que quando ele chegou da base pra jogar no Bahia, principal, queriam enxotá-lo. Dizia que não prestava, canela seca, não sabe o que jogar, não sei o quê, pipipi, popopó. No Brasileirão de 2013, esse menino da base, só tinha feito um gol. Foi importante contra o São Paulo, lá no Morumbi, que o Bahia ganhou por 2-1. Mas o Bahia estava com a missão em glória, pegar o Cruzeiro, campeão brasileiro, no Mineirão. Que já estava fazendo festa. Já estava no modo festa. Marquinhos Gabriel fez 1-0. O Bahia precisava ganhar para escapar do rebaixamento, tá? No Mineirão. O Bahia não ganhava do Cruzeiro em lugar nenhum. Imagina no Mineirão. Depois do Cruzeiro campeão. O Marquinhos Gabriel faz 1-0 pro Bahia. No finalzinho, acho que é o Vinícius Araújo, né? Empata o jogo. Atacante, é que foi pro Valência depois. Empata o jogo, 40 minutos do segundo tempo, praticamente. 1-1, resultado ruim pro Bahia, que forçaria o Bahia a se virar contra o Fluminense na última rodada em Salvador, mas o Bahia não tava lá tão confiado, né? Esse que um cruzamento de Souza e esse pivete aí queriam enxotar. Ele veio de joelho, de coxa, passou pela perna esquerda, acertou a coxa direita, o goleiro Fábio no que fui que eu voltei, não conseguiu alcançar. E o Bahia faz um 2-1 em 1º de dezembro de 2013. Gravei a data porque é aniversário de meu pai e o amigo Faustão também sabe que essa data é especial. Faustão daqui de Salvador, tá? O Faustão original. Fonfa? O nosso Fonfa, que o filho dele, Tom, nasceu nesse dia. Que bacana. Tom nasceu em 1º de dezembro de 2013, o Faustão estava no hospital, né? Recebendo essa lindeza que é o Tom. E o Talisca. Anderson Talisca, esse mesmo do Fenerbahçe, que jogou o Cristiano Ronaldo, que a torcida fica pedindo pra volta Talisca. Em 2013 era cornetado. Era cornetado e ele foi o herói improvável da permanência do Bahia na primeira divisão no ano da intervenção do Bahia, que o Bahia passou a ser um clube aberto ao seu torcedor. Então Talisca é um grande herói, por isso está com a 10 desses heróis improváveis aí. 2013, sempre vivo pra Talisca. Quando eu digo que o Vasco treme diante do Vitória... vai você perreaçar o Vasco de novo. Terceiro herói improvável em 3 jogos diferentes contra o Vasco. Verdade. Certo? Verdade. Mas esse cara aí, meu irmão, com essa perna canhota dele, com a perna esquerda, jogava muita bola. Agora não era um cara de fazer muitos gols. Apesar de ser um meia que, ok, marcou seus golzinhos. E tinha uns pênaltis que ele batia também. Tinha pênalti, batia tinha muito falta, bem. mas meu amigo, Vitória 5, Vasco 4, um jogaço. Os melhores jogos da história do Brasileirão. Das quartas de final do Brasileiro daquele ano. Primeiro jogo de uma série de 3. Isso, 99. 5-4 pro Vitória, primeiro jogo. 2-2 do segundo jogo. 1-1 pro Vitória, o terceiro jogo. Gol de quem que você viu nesse vídeo? Baiano cobrando falta, para o Vitória chegar à semifinal contra o Galo. E no jogo contra o Vasco no Barradão, Fernando meteu 3. Hat-trick. 2 de pênalti e 1 pegando de fora da área para vencer o Vasco, que era um baita de um time, meu irmão. E o Vasco botou 2-0 naquele jogo, velho. O Vitória conseguiu chegar a fazer 4-2 naquele jogo. Depois o Vasco faz 4-4 e o Vitória faz 5-4 no final. Jogo que, inclusive, Fábio Costa pegou pênalti. Fantástico. Foi um jogaço no Barradão. O Barradão que estava absurdamente lotado. Eu lembro desse jogo porque eu não consegui ir pro Barradão. Assisti com meu primo João Paulo na sala de casa. Eu e ele, a gente bem menino, evidentemente. E foi muito legal porque esse jogo eu lembro perfeitamente do drama, né, que foi assistir a essa partida épica entre Vasco e Vitória e Vasco no Barradão, com o show de Fernando. E sim, em 99 eu tinha 11 anos de idade. É que a única parte, quando a gente conta uma grande história, uma história epopeica, a gente precisa mentir em algum momento, que é a famosa versão do Dente dos Amigos. Essa versão do Dente dos Amigos, Pedro contou só no final, quando ele fala da idade dele. Tudo bem, tá perdoado, Pedro. O resto é tudo verdade. Foi maravilhoso. Por falar em epopeia... Que miséria. Que fotinha bem escolhida, rapaz. Por que será? É o Rodrigo Chagas ali abaixado com a mão na cabeça. Roger no gol, dizendo o que aconteceu. E China, porra, tomamos gol, foi? É claro que você não é China, né?
Esse aí, velho, é o herói improvável. Aí alguém vai dizer assim, pô, o cara é atacante. Irmão, ele era reserva. Ele começou a fazer seus golzinhos, inclusive, com mais frequência depois. Quando ele chegou, era um reserva. Quem entrou no segundo tempo, ninguém nem reparou. Foi só esse gol que fez ele ser tudo que ele é hoje. Ele depois fez seus golzinhos. Mas peraí. Fez seus golzinhos, fez gol contra o Grêmio, Brasileirão, gol O contra título Guarani. era do Vitória. Era. Tava sendo campeão baiano Vitória. Na Fonte Nova. Quase 100 mil pessoas registradas dentro da Fonte Nova. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem, porque eram 97 mil, mas ainda tinha aqui a galera que entrou sem ser... No xarel. E aí, eis que China, Raudinei gol. Pois é. Já diria... Chico Heróis. Chico Heróis. Raudinei, esse é herói improvável demais. O cara que deu o título do campeonato mais disputado da história do futebol baiano, porque esse baiano, em 94, teve 7 meses, 4 turnos. Olha o que eu vou falar, hein? 12 Bavis. 12 clássicos. Cada um ganhou 5. Um empate até esse jogo começar, que o Bahia jogava por empate. Dão fez 1-0 pro Vitória no final do primeiro tempo. Vitória perdeu um caminhão de gols com Alex Alves, Fabinho, Piquete. Todo mundo perdeu gol. Tava escrito pra ser do Vitória. Isso. E aí, Raudinei pegou o lápis da mão do torcedor do Vitória. E escreveu a própria história. Com a própria história. Perninha esquerda na bola, por baixo de Roger, gol da ladeira da Fonte das Pedras. Eu estava lá. Me perdi de painho na comemoração. Demorou um pouquinho, mas foi um se perder bem alegre, sabe? Porque o Bahia empatou com esse gol aos 44. Até hoje se fala, o Bahia eterno gol de Raudinei. Por conta desse gol. Bom, antes dele ser herói, ele foi vilão. 2024. Ele era reserva. Eis que entra no Bavi. Dá uma bicuda no jogador do Bahia e é expulso. Bem lembrado. Aí vamos à final. Primeiro jogo no Barradão. Falando desse doido aí que já foi até embora. O pastor. Mas continua ligado no Vitória, Matheus Gonçalves. Deve estar cavando um jeito de voltar. Mas não precisa voltar, não. Já tá bom demais o que ele fez. E o Vitória estava perdendo para o Bahia no Barradão, no primeiro jogo da final. Quando o Matheus Gonçalves. Estava 2-0 pro Bahia. Entra em campo. E ele é o grande personagem da virada rubro-negra no Barradão. O Vitória estava perdendo por 2-0 pro Bahia aos 22 minutos do segundo tempo. E consegue a virada de 3-2 com 2 gols de Matheus Gonçalves. Então ele foi de vilão por ter sido expulso no primeiro Bavi e depois herói no primeiro jogo da final do Barradão. E vou lhe dizer, realmente um herói improvável diante de todo esse cenário todo esse do Bavi da Copa do Nordeste, que ele chuta o jogador do Bahia e é expulso com toda a justiça e prejudica o Vitória. Eu tava lá no Barradão, essa virada fantástica, realmente. Vai ter que assumir. Como que você aproveitou? Não, aproveitei bastante, um jogo muito bacana. Também tava esse ano. Vamos nessa. Essa aí eu botei, eu quero mandar um beijo pro torcedor do Flamengo. Foi meu. Porque esse cara aqui, ele realmente... Pra você ter ideia, esse cidadão, ele só fez 4 gols jogando pelo Bahia. 1 foi contra o Gama. 3 contra o Flamengo. E o Flamengo de Petkovic, de Edilson e companhia. 2000, domingão, Bahia e Flamengo. O Bahia me aplica, meu irmão. 4-1 no Mengão. Com direito a um gol de Jajá, que é o terceiro dele, o quarto do Bahia, em que ele dá uma finta de corpo em Júlio César. Júlio César sai direto pro Jorge Valente pra desentortar a coluna. Todo torto. Situação dramática do goleirão. Suzana Werner desesperada. Essa parte é a versão dele dos amigos, né? Mas de fato foi um golaço, porque ele dá um corte, uma finta de corpo, gol aberto, rola a bola no gol do Dico. O Bahia tinha feito 3-0 no primeiro tempo. 2 gols dele, um do Jean, zagueiro, e o Denilson, hoje Denilson, comentarista, apresentador. Denilson Show. Diminuiu pro Flamengo 3-1. Fonte Nova apinhada de gente. E aí o Jajá recebe essa bola, dribla o Júlio César com essa finta de corpo, faz o 4-1 e o Bahia tem um jogo histórico aí pra chamar de seu. E o Jajá, que só faria mais um gol pelo Bahia contra o Gama, tem aí um herói improvável e o herói de uma partida só, né? Que foi esse grande jogo contra o Flamengo. 4-1, ô Léo Rossi. Eu queria, inclusive, sustentar esse corte aqui um pouquinho, só pra dizer, Léo Rossi, look. Uma coisa linda. Já, ele se chateia. Seguinte, o Vitória em 2007 estava vivendo um ano bacana. Tinha acabado de voltar da Série C, né? Fazia uma grande campanha em 2007 pelo acesso. E nesse determinado jogo, foi um jogo de reviravoltas contra o São Caetano no Barradão.
A Apodi tinha feito um golaço, o São Caetano tinha conseguido um empate perto do fim, e aí, meu irmão, do nada, começa a chover no Barradão, parecendo, sabe, como se o mundo fosse se acabar. Eu estava na arquibancada em 2006, 2007, 2008, ali até eu entrar para trabalhar no Vitória, eu vivi o rubro-negro intensamente, caso que eu fui para todos os jogos da campanha da Série C. Em 2007 eu fui para todos os jogos do Vitória no Barradão. Baiano, Série B, Azul. Tinha jogo, você? Teve jogo, eu tava lá. Por quê? Porque eu tinha ganhado de meu pai um carrinho. E aí, meu irmão, tava solto na bagaceira. Eu levo todo mundo, vamos embora, né, e tal. E todo jogo eu tava no Barradão. E esse jogo eu me lembro bem, porque chovia tanto no Barradão, tanto nesse jogo contra o São Caetano, que eu não conseguia enxergar, porque eu tava os óculos, não tava conseguindo enxergar. Eu tava do lado direito das cadeiras, começando no primeiro tempo, e eu fiz algo que eu não geralmente faço, eu mudei de lugar. Um amigo meu fez, venha pra cadeira, venha, e conseguiu uma pulseira, eu consegui entrar e fui pra cadeira. Então eu vi o jogo no meio do gramado. Eis que, meu irmão, falta pro Vitória, perto de onde ficava o banco de reservas do outro lado. Sobe a placa, pra sair Faioli e entrar Sorato. Ele entra no campo e a falta é cobrada, salvo engano, por Jackson. Acho que foi Jackson que cobrou essa falta. Ou foi Leandro Domingues, que era menino ainda, né? Tava aparecendo, enfim, que Deus o tenha. Mas enfim, acho que eu me lembro mais de Jackson cobrando essa falta. E Sorato entra e meio que faz assim, ó. Pera aí! E ele entra correndo na área. A bola é cruzada na área. Quem é que faz o gol? Grande Sorato. Sorato, de cabeça. Vitória 3, São Caetano 2. Um resultado que, evidentemente, deu ainda mais fôlego para que o Vitória conseguisse o acesso em 2007, naquele time que era capitaneado por Joãozinho, que jogou muita bola em 2007, e o Vitória bateu a Série C em 2005, conseguiu acesso da Série C para a Série B em 2006, da Série B para a Série A em 2007, graças a um dos gols que Sorato fez. Sorato que, inclusive, estava no Bahia em 2006 na Série C. E o Vitória acaba contratando Exatamente. Sorato. Sorato faz um gol de peito contra o Ananindeua. A Fonte Nova, 60 mil pessoas. Vai fazer o na Fonte Nova, Bahia quem? Posso Ananindeua. dizer uma coisa? Eu estava nesse Você jogo lembra? Bahia na Ananindeua. Que a bola nem beija a Eu fui rede. acompanhar um amigo meu que fez, vai, tá fazendo o quê? Eu fiz nada. Ele, bora ir na Fonte Nova fazer o quê? Não, velho, o Bahia vai jogar com... Ele era um Bahia fuleirão, né? Bernardo, um beijo pra você, meu irmão. E aí a gente foi pra esse jogo. Ele fez, velho, eu pago sua cerveja, não sei o quê. Então a gente foi. Detalhe. Eu fiz, como é que eu vou pra Fonte Nova? Eu sou torcedor do Vitória e tal. Molecão, tava com 18, 19 anos. E aí, velho, 2006, 17 anos. É. Engraçado que minha idade sempre é motivo de chacota aqui, de parâmetro. Mas enfim. E aí a gente foi pro jogo, né? Ele pagou minha cerveja, pagou meu ingresso, que era aquele talão da sua nota do show, que era um quadro quase, né, de ingresso. E a gente foi pra esse jogo, eu fiz assim, eu vou botar qualquer camisa aqui. Eu ainda procurei ver no rádio, né? Porque na Série C, Bahia na Nindeua do Pará. Eu fiz, vambora. Peguei uma camisa. Qual era a cor da camisa que eu escolhi? A cor da camisa do Ananindeua, um azul